Depois da dica do quadro Bom Sabor, vem comigo, que agora tem dica de arte. Tudo bom, Soraya? Tudo Seja bem, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Soraya Leite conosco, trazendo pintura em madeira, pintura country. Aqui a gente tem outros trabalhos expostos, além do tema da aula. Para você que já acompanha o trabalho da Soraya há algum tempo no Mulher.com, mais uma dica para você aprimorar a técnica. Hoje tem pássaro, tem gaiola. Tem tudo. Linda peça, viu? Sou parabéns. Obrigada. Tá, já tô meio rouca, tá? Não sei se você percebeu. Não tem então, problema. se sumir a voz... Não, vai tomando um continuo pouquinho de mostrando. água. Vamos dar início, então, à aula? Eu acho que eu vou postar você um pouquinho mais perto do pra cá. nosso cinegrafista. Isso aí, perfeito. Primeiras Tati, orientações. Aqui você já adiantou um manchadinho, né? Isso, eu adiantei, mas eu vou mostrar os outros, que é a mesma Tá. técnica. Então, primeira coisa, deixei um fundo branco ou pérola, que eu prefiro pérola. Segundo, eu fiz um esponjadinho num tom amareladinho, assim. Certo. Meio... é um trigo, né, essa cor. E aí eu vou mostrar como que eu fiz fazendo as outras cores, tá? Então, depois de bem seco, tem que estar seco para colocar as cores por cima, tá? Ok. Fundo branco ou pérola. Isso. Primeiro esponjadinho com eu tom fiz de trigo, um tomzinho. bege clarinho. Isso. Tá. E agora eu vou fazer o outro esponjado no verde. Então, eu carrego a esponja com água, coloco um pouco da tinta, dou uma batidinha, ó, e venho fazendo, ó, as batidinhas. Tá? Depois, ó, eu posso colocar bastante e venho com uma outra esponja e vou espalhando. O importante é ficar bem espalhadinho. Tá, então eu fiz isso, eu fiz essa cor desse lado, Tá. do outro lado eu fiz um rosa antigo, desse lado eu fiz um verde e esse lado eu deixei sem nada, porque é onde tá o pássaro, Certo. tá? Então, ó, como que ficou. É isso aqui, pode colocar mais ou menos, aí vai distribuindo, se tiver um pouco claro, coloca mais, se tiver um pouco escuro, colocar mais água e vai tirando. Então, ele vai ficar assim. Então, aqui é o verde, aqui é um verde mais clarinho e aqui esse rosinha, tá? Aí, eu usei um stencil, que é este, e fiz com um rolinho aqui do lado. Então, eu vou colocar... Tiro o excesso, fixo bem ele e com o rolinho eu vou espalhando. Nesta sexta-feira, nossa primeira dica de arte é a pintura country no MDF. Passo a passo com a Soraya Leite. Isso, essa técnica eu fiz uma técnica mista, né? Eu fiz a pintura, que eu gosto muito. Eu sempre gosto de pintar a mão, então eu não gosto muito de usar gravura, papel, né? E aí eu fiz a colagem, a montagem com as flores para dar um toque diferente. Vai ficar lindo também, Isso, né? Com eu fiz do outro lado também, tá? E aí... A peça pronta tem nas duas pontas. Tem nas duas né? pontas. Fica por baixo do pássaro. Aí depois eu coloquei com o marrom, só vou mostrar que eu não vou fazer. Eu coloquei nessa ponta e fiz a mesma coisa com o marrom escuro. Perfeito. Vamos mostrar a peça Esse pronta stencil. para o pessoal em casa ver? Já aplicado, que é a mesma coisa que a gente fez. Isso, do outro lado. Olha lá o coração com o stencil que ela fez na Isso, é a mesma coisa com o rolinho na cor marrom. Aí, Tati, o pássaro eu deixei ele meio adiantado, mas não tem muito segredo. Então, essa parte de cima dele aqui, eu passei um azul, só que é um azul com um pincel redondo, que é esse aqui. Tá. Na verdade, eu usei ele todinho só com esse pincel, tá? Então, como eu fiz? Eu coloquei o azul. Importante a tinta estar diluída. Ó, é um pincel redondo. Isso. Ai, dá pra ver de pertinho. Deu, né? Eu fiz todinho. Não é, ele assim, ele não é uma técnica de pedir um pássaro perfeito. Não é isso que eu tô querendo ensinar. É mais pra pessoa fazer algumas peninhas, não fazer aquela coisa chapada, só que não é nada tão certinho. Então eu fui mais fazendo livre, assim. né? Isso. 'Isso. Ó, então é assim, ó, dou pinceladinhas.
E é assim que eu fico fazendo o fundo, pincelando ele todinho assim, ó. Então, todo esse fundo eu fiz assim. Perfeito. Sempre dando pinceladinhas. Ó, eu vou mostrar uma aqui no papel. Tá. Que ela não é... Eu não faço assim, ó, reta. Eu aperto e solto, ó. Pra ver bem aqui? Esse é o movimento. É, ó, aperta e solta. Então ele fica mais pontudinho. Faz o errado, só pra gente pegar bem. Não é pra fazer Não é assim. pra fazer assim, ó, reto e apertando todinho. Tá. O ideal é assim. Aperta e solta, é uma levantadinha, ó. Ah, deu pra ver certinho. Entendeu? Arrasou. Vamos fazer uma pausa? Soraya, gente, 3 horas da tarde. Agora tem o momento da espiritualidade, o texto da misericórdia, como você acompanha aqui todas as tardes conosco. Voltando coladinho com o texto, tem mais pintura country com a Soraya Leite. Permaneçam sintonizados. Já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Agora mais uma dica de pintura country. A gente vai finalizar essa peça linda. Você está vendo as imagens feitas bem de pertinho pela nossa equipe. Hoje conosco o nosso querido Rogério. Luizinho também está aqui marcando presença. E o Cauê, ele faz as imagens bem de pertinho. A gente sempre falava do Pedrão, também um querido. O Pedrão agora está trabalhando às madrugadas aqui na Rede Século XXI. E o Cauê, ó, geralmente está aqui pegando os detalhes das nossas artesãs. Mostra o Cauê aí, gente, olha lá. Cauê, um alto, né, Cauê? Adepto à malhação, olha lá o abração do Cauê, gente, portão. Tá aí nossa equipe. Ai, gente, vamos mostrar também o Frejá? Eu sempre falo aqui dos cinegrafistas, tem o nosso cabo man, que é fundamental aqui, porque ele segura o cabo pro pessoal não tropeçar. Olha lá, vem mais pra frente, Frejá. Ficou no escuro, Frejá. Aí, esse é o Frejá, também faz parte da nossa equipe. E a gente vai mostrando esses nossos integrantes, porque a Tatiane não faz programa sozinho não, viu, gente? Tem um monte de profissional aqui, altamente capacitado, e todos juntos, cada um nas suas funções, desenvolve o trabalho com muito carinho, muito amor, para levar o melhor resultado para você de casa. E a gente sempre recebe, né, esses professores tops, os melhores, compartilhando o que eles fazem também de melhor. Paramos na dica das penas, Isso, né, penas. do passarinho. Isso. E agora tem mais orientação. Isso. As penas dos pássaros, assim, pra ela ficar bem bonitinha, assim, bem, como se fosse bem peludo mesmo, né, com várias penas, é legal de fazer um jogo de cores, Tá. né? Então eu coloco cores mais claras, mais escuras, sempre seguindo o mesmo tom. E aí dá esse volume. Dá o volume. Então aqui eu deixei um vermelho. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, novamente o vermelho. Ó, fazendo aquele mesmo movimento. Lembrando que aperta e solta. Lembra que eu falei, dá uma apertadinha e solta, né? Aqui é o mesmo fundo. Tá, agora eu vou colocar um pouquinho do preto na parte de baixo. Tá, vou tentar virar pra ver se... Ó. Também sempre com aquele movimento rapidinho. Isso, sempre, ó. Então, Nada de aqui risco embaixo, muito retinho não. e longo. Eu faço alguns longos no final. Aqui ele é um pelinho mais curtinho, né? Uma peninha curtinha. Ó. Então, aqui embaixo eu vou enchendo desse pretinho. Isso, assim, é uma arte mesmo. Tem que fazer com calma, com paciência, né? Aí aqui eu coloquei um rosinha, que ele vai dar luz pra esse pelo, né? Tá. Então, Ao invés de usar o branco, você usa o rosinha. É. Porque se eu coloco o branco, ele vai ficar assim... Vai gritar muito, Vai né? gritar, exatamente. Ele vai destacar demais. Então, eu não posso usar o branco. Então, aqui eu uso ó, o rosinha. E vou colocando um pouquinho do vermelho, do preto e vou fazendo. Então é assim que faz. Porque a gente não pode deixar aparecer a divisória entre as cores. Então, se aparece a divisória, eu tenho que dar uma mesclada. Ó, ele fica assim porque depois eu vou colocar o azul, então eu vou dando um jogo. Eu vou terminar esse daqui, daí eu vou passar pro outro. Eu vou fazer o biquinho aqui, que não tem. Ó.
com o mesmo pincel. Aqui dá muita água. Ele tá espalhando. Vou ter que deixar secar e passar mais uma demão. E aqui embaixo eu vou usar esse outro pincel para fazer o pezinho. É o pincel liner, aquele filete. Bem fininho. É, bem fininho. Então, vou pegar o marrom. Sempre eu diluo para o pincel correr. Tá. Senão, se eu não coloco água, ele não corre. Então, eu vou virar a peça. Eu sempre prefiro fazer ela ao contrário. Vou até o fim. E faço. Tá, e aqui embaixo eu fiz um arabesco também com esse pincel. Eu vou mostrar ali. É a mesma coisa que eu fiz com esse pincel fininho de luz. Ó, eu vou explicar o que eu fiz aqui. Eu fiz o mesmo pelo com um pincel com uma cor um pouco mais clara aqui. Que eu deixei até uma parte sem fazer pra mostrar. Tá. Então é um tom, esse azul aqui. Desculpa, não é esse. Esse é o de baixo. É esse aqui, ele é um verde água, ó. Bonito tom. É o tom que eu fiz a luz do pelo dele. Então, ó. Aqui já tá e aqui não, tá vendo? Então eu fiz o primeiro azul escuro, este. O segundo eu fiz com este. O terceiro tom é este. Sempre pega 3 tons de azul, sempre clareando, Isso, né? sempre clareando. Aqui tá dando Um mais diferença. forte, um intermediário. Isso, e dando um claro. diferença porque ele tá molhado. Ali e aqui ele tá seco. Então ele vai dar uma diferencinha de cor. Ó, e assim, fui fazendo todinho essa brincadeira de... Sempre do mais forte pro mais claro, né? Fez com o azul mais isso. forte, fez com o azul intermediário e agora a gente dá a luz Isso, com esse daqui. desse azul clarinho. Um azul água, um verde água. É, ele é um verde água. Aqui eu tô fazendo umas peninhas mais longas, eu fiz ela mais longa mesmo, ó. Brincando. É uma brincadeira de você... Terapia pura, né, Sô? Totalmente. Parece que não vai virar nada, né? Fica esse monte de risquinho, mas eu vou mostrar depois. Ó. Vou fazer aqui até o final. Então, sempre que eu sinto que o pincel não corre, é onde eu vou, carrego com mais água e tinta. Que eu tô fazendo mais rapidinho só pra finalizar, mas em casa pode fazer com calma. Ó. Foi até o fim. Aí o que eu fiz? Pra ir dando aquele volume, eu coloquei um azul bem escurão. Esse tom. E vou colocando também alguns. E fui trabalhando esse azul. Ele ainda não é o final, porque no final de tudo ainda coloquei a luz de novo e algumas sombras. Tá. Então é como se eu quisesse dividir um pelo com o outro. Então para eu fazer essa divisão, eu tenho que colocar um tom mais escuro. Então aí eu vou brincando. Vou mostrar aqui o que eu já fiz. Aqui eu fiz com preto. Preto é a última cor que você trabalhou. É, aqui foi a última cor que eu trabalhei. Aí aqui, ó, eu fiz uns bem longos, ó. Isso é pra dar um fundo ainda, ele não é o final. Certo? Agora aqui eu vou colocar um que vai chegar no de baixo, ó. Aí ele vai
Indo um pouquinho pra fora. E colocando alguns pra fora. E a última cor mesmo é essa, ó. Tem uma terminalzinha aqui. Ah, você volta com o clarinho de novo. Isso, aí eu volto e eu finalizei com o clarinho. Se eu achar tá muito escuro, aí eu coloco claro. Se eu achar tá muito claro, eu coloco escuro. Eu vou sentindo o tom. Tá. Ó. Aqui também eu tenho que dar uma clareadinha. O segredo para dar esse volume, então, no efeito dos pelos Isso. passados. Agora aquele último detalhe de decoração, né? Aí eu vou mostrar. Posso pegar ali na peça? Vou Claro. mostrar. A pronta? Tá pronta. Aí eu mostro aqui. Ó, Tati. Depois de seco aí, então eu fiz todo esse volume. Aqui o olho eu só fiz uma bolinha preta Tá. e faço uma bolinha branca, só isso. Aí eu colei ó, o MDF cru, colei aqui também, colei umas flores. Esses são aqueles recortados a laser, Isso, né, é, gente? recortados a laser. Que cola você usa para fixar, Sô? Eu usei cola branca. Legal. Cola branca. Aqui também eu fiz com rolinho esse efeito, eu fui jogando um pouquinho moldura? de cor, um pouco do laranja, um pouco do verde, e fui fazendo esse efeito todo manchado. Você faz com a esponjinha, como Sombreei. fez aqui o fundo? Eu fiz com rolinho, eu vou fazendo com assim, rolinho. ó, com um rolinho bem solto e ele vai fazendo E usando assim, várias cores. usando várias cores. Fiz a sombra em volta. E é isso, o pássaro também dá uma sombreadinha. Ah, é. Vamos fazer rapidinho a É, sombra no vou pássaro, só para mostrar, Sô? A gente tem ainda mais um minutinho. A sombra no pássaro, Que aí você vai fazer a sombra no Só- contorno do pássaro e Isso. na moldura, né? Naquele quadrado. eu fiz todinho na moldura. Do pássaro tem Fazer um pouquinho, né? Pra mostrar. um segredinho. Ah, então ainda bem que eu pedi ela, Ainda tem bem que deu segredinho. Não é nada demais, mas ó, a gente vai fazendo ele todo picadinho, ó, por causa das penas. Então você não faz aquela coisa, aquele contorno, não, eu vou só como se fosse fazendo um zigue-zague. Agora, pincel chanfrado, Isso, pincel que é chanfrado. aquele que tem uma ponta maior. Né? Carrego com água, tiro o excesso d'água, carrego com uma tinta, um marrom. E ó, eu vou fazendo assim, todo em zigue-zague. Ah, legal. Oba, deu pra mostrar o segredinho, então, do sombreado em torno do pássaro. Parabéns, Isso, eu professora, é sombrei lindo todinho. trabalho. Eu vou voltar a peça aqui, gente, mais uma vez, olha, pra vocês poderem filmar o pessoal de casa, sem que ela ficar paradinha. Enquanto a gente vai, então, mostrando pra vocês as imagens da peça pronta, vamos também divulgando os contatos da nossa convidada, Soraya Leite. Tem o telefone 0 operadora 19 2121 3782 2121 3782 e o e-mail contato@sorayaleite.com.br. contato@sorayaleite.com.br. Obrigada, viu, Soraya? Sempre um prazer recebê-la. Bom fim de semana. Até Obrigada, breve. professora.